Galera, começou a série Cavaleiro da Lua lá no Disney Plus, mais uma série da Marvel. No vídeo de hoje nós vamos destrinchar o episódio 1 para vocês, explicando todas as referências e colocando para vocês a nossa opinião. E aí, começou bem ou começou mal essa série? Vem comigo, é depois da vinheta. Galera, Spótico na área, tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? E não poderia ter começado melhor, é desse jeito que a gente gosta. Eu confesso pra vocês que eu tô muito empolgado com essa série, já tava antes, mas esse episódio 1 empolgou muito mais. É disso que a gente gosta, um episódio sem enrolação, que já começou com tudo, metendo o pé no peito da gente, já colocando o herói para aparecer, já colocando o vilão para aparecer, já fazendo uma mistureba de coisas e já mostrando logo no primeiro episódio que sim, é possível você já colocar as cartas na mesa logo no primeiro episódio. Não precisa de 2, 3 episódios. Foi sensacional esse início. Esse primeiro episódio, ele mostrou aquilo que a gente já vinha explicando em outros vídeos, né, de análises, né, dos trailers. Acho que não tinha cara melhor para pôr no papel do que nessa série, né, do que o Oscar Isaac, que tá brilhante. E ele já começa interpretando o Steven Grant, que é uma das personalidades dessa pessoa atormentada por múltiplas personalidades. Mas não se enganem, a série começou apresentando o Steven Grant, um Steven Grant diferente dos quadrinhos, que lá é o cara milionário, é o cara que sabe trabalhar o dinheiro, que investe o dinheiro que o Mark Spector ganha, né? Mas a série apresentou ele morando num lugar, assim, simples. Ele sabe que tem algo errado com ele, então ele se prende à cama, passa a fita na porta para ver se não saiu feito um maluco, um sonâmbulo, coloca areia em volta da cama para ver se não tem as pegadas dele quando ele acorda, né? Mas é uma pessoa atormentada, uma pessoa, um nerdão, né, atrapalhado, que não tem habilidades de socialização. É um cara que trabalha lá no museu em Londres, né? Museu lá de arte egípcia, vendendo souvenirs lá, né? Produtinhos do museu. Ele nota que ele, de repente, quando acorda não tá na cama dele, tá em outro lugar. E isso passa pra gente a impressão de que o Steven Grant é uma das personalidades recém-adicionadas à personalidade dominante. Por isso que eu disse, não se enganem. O Steven Grant começou a série, mas a personalidade dominante é sim a do Mark Spector, esse mercenário que a gente, com altas habilidades de combate, que a gente já explicou em vídeos anteriores. De todas as personalidades existentes no Mark Spector, nós já vimos 4 já logo de cara. Vimos o Steven Grant, o Mark Spector, o Khonshu, o próprio deus da lua Khonshu, e o seu avatar, o Cavaleiro da Lua. A gente pôde ouvir lá o Mark Spector conversando com o Khonshu, né? Deixa a gente tomar conta, deixa a gente sair. Ah, o idiota voltou, que é quando o Steven Grant volta, né? Então, realmente parece que é uma personalidade recém-adquirida para tentar suprimir as personalidades violentas dentro dele. Essa foi a impressão que eu tive. Então nós podemos sim ter esperanças que ao longo da série, pelo menos mais uma personalidade deve aparecer para ele, que é o Jake Lockley, que é o motorista de táxi. Talvez durante os próximos episódios a gente veja o surgir, o nascimento de mais uma personalidade. E com certeza, pelo menos o Senhor da Lua nós vamos ver, né? Que é aquela versão toda estilosa, eterno branco, gravatinha branca, máscara branca, né? Nós vimos que é uma novidade para o Steven Grant ter lá os seus surtos, os seus apagões, e não só acordar em outro lugar, mas acordar dias depois do apagão. O episódio todo ele tenta lutar contra isso, mas o problema é que ele acaba nesses apagões, quando a entidade Khonshu toma conta dele ali, ele acaba indo parar em outros lugares, e um desses lugares é um vilarejo, aonde ele está de posse de um misterioso escaravelho. E esse escaravelho não só está de posse dele, como ali ele é identificado imediatamente pelo nosso vilãozão, pelo Arthur Harrow, né? Interpretado pelo Ethan Hawke, que é esse líder também todo misterioso, místico, né? Dessa seita religiosa adoradora do deus, da deusa Amit.
Então ele já identifica o rosto, ele já sabe que é o Mark Spector. A grande surpresa é que o Mark Spector se apresenta como Steven Grant, e isso o Arthur Harrow não conhecia. E ninguém consegue tirar o escaravelho dele, nem o próprio Arthur Harrow, né, que tem ali uma tatuagem que se mexe, né? Ele tem poderes, me parece que ele também fez um pacto com uma entidade egípcia, né? Nós acreditávamos que podia ser a entidade do Deus Sol, Ra, mas é a entidade Amit, que nós já vamos falar já. Então ela dá poderes a ele, me parece que esse pacto é isso. Você vai ser incumbido de me trazer a vida. E é isso, o propósito dele é esse, é trazer a vida a Amit. Por isso me parece que ele precisa desse escaravelho, que deve ter lá algum poder, deve ter algum encanto, alguma coisa relacionada à possibilidade de trazer a vida para esse plano nosso, a deusa Amit, a devoradora de almas. Tanto é que depois ele persegue, né, o Steven Grant, ele acha ele no museu e ele realmente se impressiona e vê que aquela pessoa que ele conhecia como Mark Spector também é Steven Grant. E realmente ele viu que ele não estava mentindo e alguma coisa de perturbadora havia dentro da cabeça, e ele sente o caos dentro da cabeça do Steven Grant. Ele diz isso, ele pega as mãos do Steven Grant justamente para fazer o julgamento daquela alma. E aí fica a curiosidade, ele tem o poder de julgar o passado, o presente e o futuro. Quem aqui não se lembrou de Minority Report, hein? E a divisão pré-crime dos precogs lá, mesma coisinha aqui, ele consegue prever até o que o cara vai fazer. E se o cara não vai ser uma alma boa lá na frente, a Mitty já entende que tem que matar o cara já e suga o poder, a alma dele, usando o hospedeiro Arthur Harrow. Esse é o poder dele que a gente viu logo no primeiro episódio. É que essa entidade, a Mitty, devoradora de almas, na mitologia egípcia, trabalha juntamente com Anubis, com Maat, que é a deusa da verdade e da justiça. Então Anubis era responsável pelo julgamento, né, por aquela balança, e caso aquela balança na pessoa, na sua segunda vida, que seria após a morte, se aquela alma não fosse merecedora da vida eterna ou de continuar existindo, então Anubis julgava que aquela alma deveria ser morta. Então Amit, ou Amut, né, mas na série Amit, parte para devorar a alma, para que ela tenha a morte definitiva, a segunda morte. Não foi bem assim até agora que foi adaptado, mas tá valendo, a gente já entendeu como é que é. Voltando para as coisas dentro do museu, o Steven Grant está sendo perseguido pelo Arthur Harrow, que vimos que tem outro poder, né? Ele deu a ordem ali, liberou um chacal todo místico ali, né? E já no final do episódio, então, quando esse chacal parte para cima do Steven Grant para tentar pegar o escaravelho, né, importantíssimo aí para as causas do Arthur Harrow, ele se tranca no banheiro, ele corre pro banheiro, se tranca lá, e é onde ele tem uma conversa face a face ou espelho a espelho, né, onde ele conversa com o Mark Spector dentro da cabeça dele através do espelho. E o Mark Spector fala para ele, juntamente com o Khonshu: para de segurar a gente, deixa a gente sair que a gente dá conta do recado. Olha a encrenca que você se meteu, você não vai conseguir derrotar esse bicho aí. E o chacal tá lá esmurrando a porta de ferro, vai conseguir passar, e por mais que o Steven Grant relute, chega uma hora que ele entende realmente o tamanho do problema e ele libera, ele solta as entidades dentro dele, aonde ele se torna então o Cavaleiro da Lua. E depois o que se viu foi o Cavaleiro da Lua poderosíssimo cancelar o CPF do chacal só na burdoada aqui. E aí a gente viu pela primeira vez no episódio ele totalmente uniformizado, o nosso herói principal da série, o Cavaleiro da Lua. E aí terminou o episódio. O que a gente pode então ainda perceber a mais, né, nesse episódio? Numa das vezes em que o Steven Grant está ali dentro do apartamento dele, ele começa a perceber que algumas coisas estão fora do lugar, não estão da forma como ele, Steven Grant, deixou. Uma mesa, uma madeira quebrada faz em cima, e ele tem a curiosidade, pelo menos, de ver essa madeira. E lá dentro ele tem um buraco e ele vê lá um aparelho celular. Nesse aparelho celular, quando ele abre, ele vê lá a lista dos contatos e ele vê lá basicamente 2 nomes, sendo que um desses nomes aparece uma vez só, é o nome do Duchamp. Quem é o Duchamp? É um mercenário também, super amigo do Mark Spector, braço direito, fiel escudeiro do Mark Spector nas missões, né, que eles tinham.
E ambos trabalhavam para o Raul Bushman, que é um vilãozão também, que foi um dos responsáveis pela quase morte do Mark Spector. O Mark Spector só não foi morto ali numa emboscada, né, de responsabilidade do Raul Bushman, porque teve o pacto com o deus Khonshu. E o outro nome que aparece, nossa, inúmeras vezes é o nome da Layla. E se eu não estiver enganado, Layla é Layla Miller. Essa moça dos quadrinhos é uma mutante. Olha aí pra onde a série tá caminhando, hein? Rapidamente, Layla Miller dos quadrinhos é uma mutante que durante a Dinastia M, quando a Feiticeira Escarlate altera a realidade e modifica os poderes de alguns mutantes, acaba com os poderes de outros mutantes, acaba até com mutantes, ela passa a ter uma outra mutação. Ela passa a ter o poder de curar feridas, de físicas mesmo, e também de ressuscitar mortos. E depois, no momento posterior à Dinastia M, ela tem ainda um poder maior ainda, que é de poder tomar decisões em linhas temporais diferentes do multiverso, hein? Olha o tamanho dessa personagem nos quadrinhos. Se for realmente a Layla Miller que está entrando em contato com o Mark Spector, Steven Grant não entende nada, né? Você tá falando, você me chamou do quê? Então, naquele momento, ele entende que ali tinha alguma coisa de muito errado. É o primeiro contato que ele tem, onde ele começa a tomar ciência, né, de que dentro dele habitam outras personalidades. A do Mark Spector, principalmente, que a Layla busca por ele na ligação. A série vai ter que explicar qual a relação, né, da Layla Miller, se for realmente a Layla Miller, né, com o Mark Spector. Tem até atriz escalada, então essa Layla, certeza que vai aparecer na série. Sobre a Dinastia M, a gente tem uma teoria aqui no canal, que a gente já soltou sobre a Dinastia M, que a gente pode sim estar vivendo, nós podemos estar vendo os fatos da Dinastia M sem que a gente tenha percebido, e talvez essa possa ser a explicação da ausência dos mutantes. Esse vídeo tá muito bacana, vou deixar no final para você assistir, vai te ajudar muito a entender as coisas, se realmente essa teoria for verdade. Uma outra sensação que esse primeiro episódio, ou a série como um todo, pode estar passando pra gente, isso não ficou claro, nem foi mencionado no episódio, mas não tem como não relacionar a gente que conhece o background dos quadrinhos. Possivelmente os Filhos da Meia-Noite estão vindo aí. Quem são os Filhos da Meia-Noite? São esses heróis sombrios, né, ligados a coisas sobrenaturais e que existem justamente para combater essas forças não urbanas. São os heróis sobrenaturais. E desse time já fizeram parte Doutor Estranho, o Morbius, que vai ter... essa semana estreou o filme do Morbius, né? Fica ligado aí que vai ter análise na semana que vem. Mas a gente tem aí também a presença do Motoqueiro Fantasma, que os rumores são muito fortes de que podem aparecer aí no filme do Doutor Estranho. O Blade, que já tá aí dentro do UCM, vai ter filme também. Então, quem mais? É o Punho de Ferro, o próprio Cavaleiro da Lua. Então vejam como tudo se encaixa. Em 1993, os caras criaram lá um arco dividido em duas partes. Primeiro o Cerco das Trevas e depois a Ascensão dos Filhos da Meia-Noite, aonde eles montaram a primeira equipe. Bom, o tempo passou e o fato é que agora, recentemente em 2018, foram revividos, vamos dizer assim, nos quadrinhos, num arco muito bom chamado Da Nação. Esse arco aqui é sensacional, essa história. Essa história traz de volta os Filhos da Meia-Noite, liderados aqui pelo Doutor Estranho. E nós temos aqui o Blade, o Cavaleiro da Lua, o Punho de Ferro, o Motoqueiro Fantasma. Os caras estão de volta e a Marvel não dá ponto sem nó. E o que essa série aqui, né, que essa história tem também de curioso? Que durante os eventos da Nação, que é uma história que envolve a destruição de Las Vegas, na tentativa de consertar as coisas, o Doutor Estranho abre um portal e desse portal surge quem? Mephisto. Até quando que eu vou ficar aqui falando de Mephisto? Agora vem Mephisto, agora vem Mephisto, tudo leva pro Mephisto, né? Mas eu não entendo por que a Marvel até agora não adaptou. Ou a não ser que a Marvel tá preparando, né, uma baita de uma chegada pro Mephisto mais pra frente aí, vai saber. Eu gostaria muito de ver a adaptação dos Filhos da Meia-Noite em live action. Acho que seria show de bola. Se você chegou no canal hoje, por favor, deixa aqui
a tua inscrição, fica com a gente, pensa ficar com a gente aqui, ativa o sininho para sempre ser informado quando o vídeo novo sair. E você que está desde o início, muito obrigado. Todo mundo junto agora aqui, ó, clica nesse like aqui que é muito bom para fortalecer o canal e mostrar para o YouTube que você gosta de vídeos assim. Beleza? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Espótico na área.